E aí pessoal, hoje a gente vai resolver a questão de número 113 da prova de Ciências da Natureza, caderno amarelo do Enem 2017. Então, um trombone de Quincke é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos caminhos ADC e AEC e se encontram no ponto C na saída do dispositivo, onde se posiciona um detector. Então eu vou mostrar para vocês a imagem desse dispositivo. Os caminhos ADC e os caminhos AEC podem ser observados ali agora. Então, o trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Como o trajeto ADC é igual ao trajeto AEC, capta-se um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC até que ele fique como mostrado na figura, totalmente esticado, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Desta forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo de 320 metros por segundo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. O valor da frequência em Hz, então, é... Ok, vamos ver esse dispositivo de novo. Está aqui ele. O que acontece? A onda, ela sai ali da fonte sonora, se divide por aqueles dois caminhos, daí se encontra de novo lá do outro lado do dispositivo e é detectada ali pelo detector com uma determinada intensidade. Essa intensidade depende do comprimento daquele lado ADC. Quando o comprimento do lado da ADC, do lado esquerdo, é igual ao comprimento do lado direito, a intensidade do som é a maior possível, quando o comprimento do lado esquerdo é o máximo, é o maior possível, então a intensidade é a menor possível. O que isso sugere, né? Sugere interferência construtiva entre as ondas quando o tubo está fechado, está totalmente encolhido, e sugere uma interferência destrutiva quando o tubo está esticado. Então, vou falar um pouquinho mais sobre interferência de ondas, só para ficar claro o que está acontecendo. Eu fiz um desenho ali, em preto, de ondas que elas vão se encontrar. O que acontece no momento em que elas se encontram depende muito de elas estarem em fase ou fora de fase. Então, ali em seguida, eu fiz um desenho para ondas que se encontram estando em fase. O que significa isso, né? Significa basicamente que enquanto a gente sabe que ondas, elas fazem esse movimento assim, né? Então, quando elas se encontram em fase, significa que quando uma estava subindo, a outra também estava subindo. Aí elas meio que trabalham juntas, né? A gente pode dizer, então, assim, elas trabalham juntas para que a intensidade do resultante seja maior, nesse caso vai ser o dobro, né? Seja maior do que a intensidade de cada uma delas. Embora eu tenha duas ondas iguais se encontrando ali, eu fiz uma em azul e uma em rosa só para mostrar que elas são ondas, uma está vindo da esquerda, a outra está vindo da direita. Na parte mais de baixo do desenho, eu mostrei o seguinte: as ondas elas se encontraram também, mas no momento em que uma estava subindo, quando elas se encontram, uma estava subindo e a outra estava descendo. Então elas trabalham uma contra a outra. E o que vai acontecer com a intensidade da onda resultante, né? Ela vai ser nula, porque uma onda vai anular o efeito da outra. Então a intensidade dessa onda, que está ali em amarelo, é a menor possível. Isso é o que está acontecendo ali naquele tubo. Quando o tubo do lado esquerdo está encolhido, a gente tem algo semelhante ao que tem no primeiro desenho ali, e quando o tubo está esticado, a gente tem uma coisa semelhante no segundo desenho. Tá, e o que isso quer dizer em termos de comprimento de onda, né? Em termos de comprimento de onda, o que é um comprimento de onda? Essa distância aqui é um comprimento de onda, né? A distância entre duas cristas da onda é um comprimento de onda. O que isso quer dizer, então, em termos de comprimento de onda? Significa que se eu sair do desenho em que as ondas se encontram em fase e partir para o desenho em que as ondas se encontram fora de fase, é como se eu pegasse a onda azul, por exemplo. Eu deixo a onda rosa parada, pegasse a onda azul e trouxesse ela um pouquinho para o lado. Quanto para o lado? Meio comprimento de onda. Eu preciso que vocês se convençam que eu carreguei essa onda azul meio comprimento de onda para o lado, para que a interferência saísse de construtiva e se tornasse destrutiva. Então, eu andei lambda sobre 2 para o lado, né? Tá, e olhando de novo lá para o tubo, o que isso significa? Significa que quando o tubo está fechado, as ondas elas percorrem o mesmo comprimento, o trajeto que elas percorrem tem o mesmo comprimento, né? Então elas percorrem a mesma distância antes de se encontrar. Aí elas se encontram em fase. Quando o tubo está aberto, uma onda percorre uma distância menor do que a outra.
A distância maior vai ser aquela onda que vai pelo tubo, pela parte esquerda ali, afinal foi aquela parte que eu estiquei. E quão maior é essa distância? Bom, lambda sobre 2, porque elas se encontram fora de fase. Eu acabei de mostrar para vocês que eu teria que trazer a onda que vem da esquerda, trazer ela lambda sobre 2 para o lado. Significa que o caminho percorrido por essa onda ali, naquela parte esquerda do tubo, naquela orelha esquerda do tubo, é lambda sobre 2 maior do que do outro lado. Bom, então, isso nos permite descobrir qual é o comprimento dessa onda. Então, vamos lá. Eu sei que lambda sobre 2 vale quanto? Espera aí, deixa eu fazer esse 2 melhor. Lambda sobre 2 vale... Qual é a diferença de comprimento ali? Bom, para vir de A até D, a onda tem que percorrer 40 centímetros. Então, de A até C, ela percorre 40, depois mais 40, então ela percorre 80, né? Para ir de A até C pelo outro lado, para percorrer o caminho curto, a onda ela percorre 30 e depois 30. Então ela percorre 60 centímetros. Então, ela percorre 80 centímetros de um lado e 60 centímetros do outro. A diferença disso é 20 centímetros. Então, o lado esquerdo tem um comprimento de 20 centímetros a mais do que o lado direito, portanto, lambda sobre 2 deve ser 20 centímetros. Ok, dessa forma eu descubro o comprimento de onda. Mas não é isso que o problema está me pedindo. O problema está me pedindo a frequência da onda. Só que existe uma relação entre a velocidade de propagação da onda, a frequência e o comprimento de onda, que é a seguinte: a velocidade é igual a lambda vezes f. Por que eu sei que eu tenho que usar essa relação aqui? Porque me dada a velocidade da onda lá dentro, né? Então, de cara, eu já sabia que eu tinha que usar isso. Como eu quero a frequência, então eu vou isolar f aqui, eu vou ficar com f é igual a v dividido por lambda. A velocidade de propagação dessa onda é dita de 320 metros por segundo. O comprimento de onda é de 2 vezes 20 centímetros. Olha, o comprimento de onda que eu encontrei é em centímetros e a velocidade está em metros por segundo. Então eu tenho que representar esse comprimento de onda em metros. Bom, centímetros é metro dividido por 100, então é a mesma coisa que vezes 10 na menos 2 metros aqui o comprimento de onda. Bom, agora eu estou com todas as unidades de medida se encaixando, né? Todas elas estão dentro do mesmo sistema. Ok, agora é só fazer esse cálculo. Eu sei que a velocidade, portanto, vai ser quanto? Eu vou só reescrever isso sem as unidades de medida para ficar mais claro, né? Então, 320 dividido por 2 vezes 20. E aquele 10 no menos 2 que está embaixo, eu já vou passar lá para cima como 10 ao quadrado. Tá, agora sim eu posso continuar a questão. Eu vejo aqui, ó, 320 dividido por 2, isso daqui já me dá 160. Então eu já corto esse 320 por 2 aqui, fico com 20, agora tem 10 ao quadrado lá em cima. Eu corto esse 2 do 20 lá de baixo com o expoente do 10, eu fico com 160 dividido por 2 é 80. Então eu fiquei com 80 vezes 10, e 80 vezes 10 é 800, né? 800, o quê? 800 Hz. Então essa é a resposta da questão. Qual que é a alternativa que tem 800 Hz? Não dá para enxergar muito bem aqui, então vamos ver, vou tirar isso aqui tudo da frente. Tá, a alternativa que me dá 800 Hz é a alternativa C, que é a alternativa correta. Essa questão ela é bem rápida de resolver, bem fácil, se a gente já sabe o que é a interferência entre ondas, né? Então tem uma questão de interpretação ali do experimento, que ela é bem interessante. Depois que isso é feito, é um cálculo muito simples, muito rápido de se fazer. Então eu espero que tenha ficado claro. Quem gostou, eu peço que nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem ali naquele sininho do YouTube e até a próxima.